O vídeo de hoje é diferente, pessoal, um pouco mais longo. Falarei sobre a polêmica envolvendo o coach Thiago Schultz, apelidado de Calvo do Campari, o vídeo que ele publicou e que iniciou uma polêmica, o vídeo irônico que foi feito, o vídeo de humor, de ironia que foi feito em cima disso, a sua reação, que contatou a humorista pedindo que ela retirasse o vídeo sob pena de processo ou bala, e a reação das demais pessoas. Inclusive essa matéria saiu no Fantástico do domingo de anteontem, do dia 5 de março. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, não pule as propagandas. Esse trecho eu falo tão rápido que parece cronista de futebol, né? Mas vamos lá. Primeiro resumo. O coach, o influencer, ou youtuber, chame como quiser, Thiago Schultz, ele dá conselhos sobre como os homens devem se portar. E ele publicou um trecho, num corte, numa entrevista, né? Foi publicado uma manifestação dele, em que ele fala que estaria tomando uma bebida chamada Campari, quando então foi abordado por uma mulher que lhe convidou para tomar uma cerveja e ele recusou. Vamos ver o vídeo original com a fala do senhor Thiago Schultz. Bem, né? Eu tomando meu Campari, a mina tomando uma breja. Ah, mas se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? Eu falei, mano, não vou tomar agora, que eu tô tomando Campari. Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Então, assim, a mulher tem muita coisa, tipo, de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Mas, cara, não é na maldade, entendeu? É tipo assim, é como se... Bom, vemos aqui a opinião dele, a postura dele. Não sei se essa história é verdadeira ou não. Até desconfio que não seja. Eu, pessoalmente, não concordo com o que ele falou. O conteúdo desta fala, para mim, Guilherme Colim, não faz o menor sentido. Se eu estivesse num local e viesse uma mulher me oferecendo uma bebida, eu entenderia como algo positivo, como algo bom. Eu não me sentiria agredido e nem controlado e nem subjugado, nem nada disso. Mas a questão, o tema do vídeo não é essa. Ele fez esta manifestação, ele fez esse comentário durante uma entrevista. Uma atriz que eu não conhecia, chamada Lívia Lagato, depois eu olhei alguns vídeos no canal dela, inclusive acho que ela é uma boa atriz, vídeos de humor, eu acho que ela é uma boa atriz, de modo geral. Ela fez este vídeo que passaremos a ver agora. Tamanha repercussão do meu podcast do Guerreiro Campa, eu resolvi fazer um curso para ensinar como as mulheres de valor devem fazer para agarrar seus alecrinos dourados. Golden Alpha Elephants. Eu criei o MG Town, Men Going Their Own Way, Pretend, homens indo pelo seu próprio caminho, rumo à casa da mamãe. Movimento onde basicamente mulheres são os inimigos. Não todas, somente aquelas com problemas emocionais. Hashtag prefiram as de plástico, hein, meu? Para nos conquistar, tem que se comunicar com os emojis oficiais autorizados pela NASA. Nosso drink predileto e nosso rostinho de macho. Parou, mulher com filho por aqui. Meu, guerreiro campa nenhum vai querer ser pai dos seus filhos, ô divorciada. Sai pra lá, só eu posso mamar. As feminazes peludas estão se mordendo com o nosso sucesso, meus alfas. Vamos fazer barulho, mano. Tá na hora de sair do armário e gritar pra todo canto, eu sou misógina. Que adianta eu ser um guerreiro e não ter um dragão pra matar, porque minha mulher já matou, mano? Falta um pouco para as mulheres de hoje essa sagacidade das nossas avós. Ela matou meu dragão com a espada, depois reclama que eu não lavo uma louça, não limpo a minha própria bunda. Mano, ela faz tudo, eu preciso do meu tempo que não é o dela, certo? Faz só 7 meses que eu não pendurei minha roupa molhada na máquina. Só 2 anos e meio que eu não faço mercado. E 34 anos que eu nunca lavei meu próprio tênis. Eu sou Gabizeira Campari, sou poliglota, falo mandarim, tcheco e nunca vi uma tcheca. Bom, neste vídeo ela não fala o nome dele, mas tenta identificá-lo, né, de diversas formas. E faz uma crítica geral ao tema que ele apresenta. Aos meus olhos, ela não cometeu nada de errado. Aos meus olhos, ela fez um vídeo de humor ironizando uma outra pessoa.
Aí então ele, o senhor Thiago Schultz, mandou uma mensagem para ela, e parece que para outras pessoas também, mandou uma mensagem para ela, pedindo que ela retirasse o vídeo e que se ela não o fizesse seria processo ou bala. E ela entendeu isso como uma ameaça. E agora começa a minha avaliação pessoal. Primeiro, a interpretação das palavras, a interpretação das falas permite uma amplitude muito grande. E, aos meus modestos olhos, deve ser visto dentro de um contexto. Um youtuber, um influencer, como eu falei, chame como quiser, que tem um acesso às mídias, tem muitos seguidores e assim vai, quando ele diz é processo, ele obviamente está se referindo a uma ação judicial, a hipótese de uma ação judicial. Ou bala, ele pode estar se referindo a disparo de arma de fogo, é uma hipótese, e também é uma hipótese que, aos meus olhos, me parece mais provável. É uma reação dentro daquele jogo, dentro do jogo das plataformas das redes sociais. É crítica contra crítica. Eu agora aqui, por exemplo, no meu canal Saiba Direito, eu falo de diversos assuntos, de direito de família, muito de direito previdenciário, e eu tenho algumas advogadas que pensam diferente de mim e que são amigas minhas, inclusive, mas que não concordam com o que eu penso sobre alguns assuntos de direito de família. E elas fazem reacts, e aí eu faço reacts sobre os vídeos delas, e são críticas recíprocas. E aqui, é claro, num tom muito mais moderado do que outros canais por aí. Na interpretação processo ou bala, a palavra bala, me parece que seria algo parecido com isso. Eu me lembro um apresentador de TV, não falarei o nome aqui, criticando o governo de alguns anos atrás, dizendo, é para bater, mandei os meus jornalistas baterem, tem que dar pau. Ele estava se referindo não a uma agressão física contra o presidente da República da época, ele estava se referindo a usar a máquina de comunicação que ele possui, como forma de criticar o governo. Muitas e muitas vezes se utilizam figuras de linguagem que, em uma interpretação literal, poderia ser considerada uma ameaça. Nós tivemos, alguns anos atrás, o movimento do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Não estou dizendo que eu concordo nem que eu discordo, mas naquele momento nós assistimos personagens políticos dizendo haverá um banho de sangue no país, haverá uma guerra no país. Mas será que era no sentido literal? Me parece que não era. Então, a literalidade, a maneira de interpretar pode ser num viés, né, numa tendência mais rigorosa ou menos rigorosa. Tecnicamente, eu tenho dúvidas se ele praticou ou não o crime de ameaça. Eu desconfio que não. E eu acredito que num julgamento, aos olhos do Poder Judiciário, seria mais provável que ele também não fosse condenado por crime de ameaça em função da subjetividade, em função do contexto. Ele não é uma pessoa que tem um histórico, não se tem notícia de que haja um histórico de conduta violenta. Não há notícias de que haja algum motivo para se presumir que aquela fala dele se refere a uma ameaça concreta de disparo de arma de fogo. Mas é óbvio que o crime de ameaça não precisa ser necessariamente quanto a uma ameaça de arma de fogo. Se eu agora aqui no meu canal tem um perfil bem diferente, mas se eu agora no meu canal disser para alguém, ou tu faz tal coisa, ou eu vou te perseguir aqui no meu canal, ou eu vou te ofender no meu canal, ou vou destruir a tua imagem aqui no meu canal, também é uma ameaça, também seria uma ameaça em tese. Mas dentro daquele ambiente polêmico, ambiente em que se fala de feminismo, em que se fala de eventuais abusos, em que se fazem críticas ao comportamento humano, dentro desse ambiente em que
parece que é comum utilizar palavras duras, né? Às vezes se utiliza um linguajar mais extremo, talvez até mesmo para chamar a atenção. Aos meus olhos, este contexto não autoriza concluir que houve um crime de ameaça. Essa é a minha opinião e, para mim, está tudo ótimo. Agora, uma crítica que eu faço, que é quanto à coerência. A mesma coerência que foi cobrada do senhor Thiago Schultz, que aos meus olhos teve alguma, na sua vida, pelo que eu vejo ali as notícias, teve alguns momentos de incoerência. Assim como ele critica se envolver com mulheres acima de 40 e poucos anos, mulheres com filhos, isso em outros vídeos, ele participou de um reality show em que consistia justamente nisso, em ele tentar cortejar uma mulher de 50 anos. É incoerente? Aos meus olhos é incoerente. Aos meus olhos o ser humano costuma ser incoerente em algumas questões, e ali havia uma incoerência interna, mas com um detalhe. Quando ele praticou daquele reality show lá, eu não sei qual era o objetivo dele, não sei qual era o prêmio, não sei o que ele pensava, não sei qual era o contexto todo daquele programa. Mas isso não o impede de, 2 anos depois, 1 ano depois, praticar, né, divulgar, assumir uma postura contrária àquela. Porque se assim não fosse, um ex-fumante não poderia criticar o cigarro, afinal de contas ele já fumou. Então essa incoerência dele que eu percebo, aos meus olhos, não é motivo para uma ridicularização e uma desqualificação, como eu tenho visto aqui nas redes sociais. Mas vamos falar em coerência. Se nós pegarmos a lei penal e a lei civil também e aplicarmos de maneira literal e no seu máximo rigor, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos é assim, mas é assim para todos. Nos Estados Unidos, se uma pessoa disser é processo ou bala, provavelmente no outro dia o cara está na cadeia. Mas nos Estados Unidos, dependendo do que você falar, ao criticar esta pessoa, que talvez até já na cadeia esteja, você também poderá ser condenado. Vamos assistir aqui um vídeo aqui de um canal em que uma youtuber faz várias críticas a ele, e algumas eu digo que eu concordo, mas vamos ver o linguajar que ela utilizou aqui. Vamos lá. E a esposa, essa ameaça do coach Alfafa, a coisa começou a sair do controle total e a internet fez o que sabe fazer de melhor, né? Vasculhou a vida dele e expôs todos os podres quentinhos. Descobriram que ele já recebeu auxílio do governo, tem dívida, é careca, fumante compulsivo e broxa. Até descobriram também que ele participou de um daqueles programas de encontro às cegas do Netflix. Só não encontraram nenhum processo aí por causa de pensão alimentícia não paga no nome dele. Porque esse cara aí fuma e além de broxa, ele tem tudinho mesmo, pra ser porra rala também. E vejam só que curioso, né? Nessa série do Netflix em que ele participou, o rapaz mostrou ser bem diferente desse guru calvo dos podcasts aí. Analisando essa performance de acasalamento do porra rala no programa, eu diria que ele tava bem inseguro e bem... Vocês estão vendo? Ela está criticando a conduta de uma outra pessoa que é pública, portanto, sem nenhum problema quanto a isso. Mas dentro desta crítica, ela utiliza uma adjetivação pesada. Menciona que ele... primeiro, o próprio uso, né, o calvo da Campari, que não foi o que ela utilizou nesse momento, mas que, como muitos estão usando, é uma forma de desqualificação pela aparência. Mas aqui, no vídeo que acabamos de assistir, ela diz que ela chama o cara de broxa. Ela coloca em dúvida ou entra no mérito da potência sexual dele. Aí depois ela segue, e como ele não tem filhos, o chama de porra rala, que aos meus olhos é um linguajar talvez um pouco vulgar, e eu fico imaginando o que se sente. Eu pessoalmente tenho 2 filhos, mas eu fico imaginando aquela pessoa, aquele homem
que de fato é estéril, de fato não tem filhos e deveria ter, e que talvez isso gere algum dano em sua autoestima, o que um homem nesta situação pensa ou sente ao ver uma pessoa dizendo que, se referindo a outra, né? Dizendo que a outra pessoa não tem filhos porque é porra rala. Eu fico imaginando, eu fico me colocando no lugar de uma pessoa nessa situação. Ela chega a se referir, né, que ele recebeu benefício assistencial do governo, num outro momento do vídeo, que eu não sei se isso é bom ou mal, não sei se foi justo ou injusto, mas muitas pessoas receberam, existia um regramento para isso. Será que isso desqualifica? Eu não recebi, eu não precisei, graças a Deus, mas será que uma outra pessoa que recebeu, será que ela vale menos? Será que ela tem motivos para ter vergonha? Porque a mesma situação do que foi vivenciada pelo senhor Thiago Schultz 2 anos atrás, 3 anos atrás, foi vivenciada por outras pessoas. E agora aquela situação está sendo usada para desqualificá-lo. Será que aquela outra pessoa que se equipara a ele neste ponto não vai se ofender também? Qual é a relevância para criticar uma pessoa? Qual é a relevância? Digamos que seja verdade. Digamos que ele tenha problemas de impotência sexual. Digamos que seja verdade. Qual é a relevância disso para a discussão que temos acerca da sua conduta? Se ele ameaçou ou não ameaçou? Se ele foi feliz ou infeliz na sua manifestação original? O que tem a ver isso? Aos meus olhos, houve um excesso da youtuber aqui, colega. O colega por ser do YouTube, estou falando, né? Será que ela seria condenada numa indenização por danos morais? Será que ela seria condenada numa ação penal por injúria ou difamação? Eu acredito que não. Porque eu estou, na minha cabeça, utilizando o mesmo critério de rigor de interpretação legal. Assim como eu acredito que o senhor Thiago Schultz não cometeu o crime de ameaça, e eu acredito que ele provavelmente não será ou não seria condenado, talvez até venha a ser pela pressão social, mas acredito que de modo geral não seria aqui no Brasil. Eu acredito que esta senhora do vídeo que assistimos agora também não seria, mas em função do baixo rigor da aplicação da lei penal. Aos meus olhos, se utilizássemos o critério dos Estados Unidos, que é a tolerância zero e rigor máximo, ele seria condenado e ela também. E aos meus olhos, um homem que tenha problema de esterilidade, ele pode se identificar com aquela crítica porque ela está utilizando um linguajar jocoso, linguajar que desqualifica, que debocha de uma pessoa que tem um suposto problema, mas que este mesmo problema afeta várias outras pessoas. Então, nos Estados Unidos, eu acredito que ela seria condenada a pesadas indenizações por danos morais e talvez por processo penal também. Agora vamos assistir um outro vídeo que também foi divulgado aqui, de uma outra humorista que também parabenizo, assistiu os vídeos do canal dela e acho que ela, de fato, tem muito talento. Mas vamos ver o vídeo da senhora Giovana aqui sobre este tema. Você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Porra, toma breja, macho alfa. Macho alfa só toma Campari. Então assim, a mulher tem muita coisa de tentar moldar o cara. Tenta moldar o cara. A mina te chamou pra tomar uma breja. Ah, me chamou pra tomar uma breja. Olha como essa mina tá tentando me moldar. Tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Debaixo dela? Você vai ficar de 4 assim, agachado? Ela senta em cima de você? Como é que você vai ficar embaixo dela? Não é na maldade, é como se fosse um teste realmente, né? Ah, é um teste. Ah, impressionante a autoestima do homem hétero, cara. Assim, deixa eu ver quanto esse cara segura a opinião dele. Muito bem. Ela ela repete as coisas que ele fala, fazendo caretas e mudando a sua voz e dando risada. Isso é uma forma de deboche, que, aliás, é uma forma de expressão, uma forma das pessoas externarem, comunicarem o que elas estão sentindo
por aquela pessoa. É crime? Claro que não. Não é crime. Não é um crime isso. Mas é desrespeitoso? Eu acredito que sim. Quando uma pessoa apresenta um argumento, ainda que nós não concordemos com esse argumento, ainda que seja um argumento hipoteticamente incoerente, lógico, ou o que for, e a outra pessoa repete aquilo que foi dito, fazendo caretas e mudando a voz, é uma forma de desqualificação e tudo mais. Mas tem uma parte nesse vídeo aqui que eu vejo que existe uma identidade entre a senhora Giovana e o senhor Thiago Schultz. Ela diz: veja a autoestima do homem hétero. Isso aos meus, eu falei tanto aos meus olhos aqui no vídeo, que é um cacuete de linguagem aqui, peço desculpas, né? Isso, na minha opinião, é uma forma desumana, de enxergar o mundo. Porque não existe um homem hétero, nenhuma mulher hétero, nenhum homem homossexual, nenhuma mulher homossexual. Existem milhões deles. Existem talvez bilhões. O planeta tem 7 bilhões de pessoas. Não sei como é que é distribuído cada grupo aí. Mas existe uma quantidade enorme. E aí ela pega e associa a postura de um homem que, para mim, ele não me representa em muitas coisas que ele fala, e outras coisas que ele fala, não nesse vídeo, mas em outras coisas eu até acho que faz sentido mesmo. E beleza, posso mudar de ideia no futuro? Não sei. Mas, quando ela diz, veja a postura, veja a autoestima do homem hétero, ela está fazendo uma generalização que é igual à generalização que ele faz contra as mulheres em outros vídeos e que as pessoas estão criticando. O senhor Thiago Schultz e várias outras pessoas dizem que a mulher é assim, a mulher é assado, tecendo críticas. E aí faz uma generalização que parece injusta. Eu mostrarei agora aqui um vídeo que é de uma mulher emitindo a opinião dela sobre o critério que as mulheres devem usar para se casar. É um vídeo com a opinião de uma mulher. Vamos lá? Nossa, mas por que você não sai com um homem pobre? Você tem preconceito? Você não gosta de pobre? Gente, pro homem me conquistar, ele precisa me impressionar. E nada que o pobre vai fazer vai me impressionar. Eu fui pobre a vida inteira. Eu quero conhecer Maldivas. Quero almoçar. Muito bem. Agora vamos assistir um segundo vídeo, também com uma opinião parecida de outra mulher sobre o mesmo tema. Qual é o critério que aquela mulher deve se casar? Deve utilizar para escolher o seu marido. Vamos lá? Aí que eu decidi que eu não queria viver casar com pobre. Gente, falar a verdade pra vocês. E eu falo isso daqui porque eu tô falando pra muita mulher solteira aqui. Não casa com homem pobre. Agora, vamos ver a opinião e o aconselhamento que uma advogada tem dado publicamente aqui nas redes sociais. Sobre qual regime de bens que é o melhor. É uma advogada que dá conselhos para mulheres. Vamos ver esse vídeo. Querida, depende. Se esse cara tiver patrimônio, regime universal de bens. Agora, se quem tem o patrimônio é você, o regime de total separação de bens. Parece que o critério do aconselhamento desse último vídeo não foi de uma maneira muito isonômica, muito equânime. Não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que me parece que não foi muito equânime. A moralidade deste critério, a moralidade desta visão de mundo, ela pode ser negativa na régua, na avaliação de algumas pessoas. Eu posso criticar o que esta advogada falou? Acredito que eu posso, argumentos eu tenho de sobra. Eu posso criticar o comentário das duas senhoras que falaram agora há pouco, que eu mostrei agora há pouco, falando que para as mulheres não casarem com homens pobres. Eu acredito que fundamentos, argumentos eu teria de sobra. Mas será que isso me dá direito? Vamos imaginar que você concorde que haja um padrão ético. Vamos imaginar que você concorde, não estou dizendo que é o caso. Vamos imaginar que você concorde que
existe um padrão ético baixo nesses valores desses últimos 3 vídeos que eu mostrei. Será que isso me dá direito de agredir essas pessoas? Será que eu tenho o direito de apresentar argumentos? É uma coisa, mas de agredir, de zoar, de imitar o que elas falam, fazendo caretas e vozes? Será que eu tenho o direito de fazer uma especulação sobre a vida sexual delas? Será que eu tenho legitimidade para fazer uma especulação sobre a capacidade reprodutiva delas? Eu penso que não. Eu penso que isso é um nível de abordagem desnecessário para uma reflexão. Qual é a sua opinião a respeito disso? Um grande abraço e até o próximo vídeo.